Gazeta Esportiva está na área. Quinta-feira de muito assunto para debater aqui no programa. Tudo bem, Celso? Olá, boa noite. Boa noite. Dá uma grande noite pro povo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Seja bem-vindo. Grande noite, mestre. Grandíssima noite. Que bom ter o senhor aqui com a gente. Olha só, pessoal, nem pense em mudar de canal. Rapidinho, a gente está de volta para falar de tudo sobre a rodada do Brasileirão. Não sai daí, fica aí. Antes, dicas para vocês. Beleza, nós voltamos já com a nossa enquete do dia. O palmeirense está bravo hoje, hein? Celso e mestre. O tempo de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras acabou? Sim ou não? Esse é o tema da enquete de hoje. O tempo de Vanderlei Luxemburgo acabou. E ainda o pessoal perguntava assim no grupo, qual que era a outra opção? A1, Vanderlei Luxemburgo ainda consegue dar um jeito no time? Essa também é boa, então já deixo para vocês responderem as duas coisas. Mas primeiro a enquete, Celcinho, acabou o tempo dele? Então, na verdade, a minha resposta tem a ver com a primeira, embora seja para a segunda opção, né? As duas são muito boas. Se acabou o tempo dele no Palmeiras. Depende dele. Depende dele resgatar o Luxemburgo de outrora, o Luxemburgo do passado. O Luxemburgo que a gente vê hoje, ele é muito mais um sinônimo de Luiz Felipe Scolari do que uma antítese como era no passado. Antes ele era visto como futebol arte, futebol vistoso. A propósito, o erro do Palmeiras foi contratá-lo. O Palmeiras estava negociando com o São Paulo, ou São Paulo, como eu gosto, mestre, que há muito tempo não gosta. Mas o São Paulo não quis. Quer dizer, pediu uma torre da Gazeta de dinheiro. Mas se a ideia era de fazer um trabalho que tinha Mano e Filipão no passado, arriscasse em algo que comprovadamente seja efetivo. Mas não para e o que fez o Palmeiras? O Palmeiras apostou num passado do Luxemburgo. Nos anos 90, 2000 do Luxemburgo. Não o Luxemburgo que é hoje. Mas no Vasco ele não estava indo bem? Mas era uma situação totalmente diferente, porque o Vasco era um time limitado, lutava para não cair, não tinha cobrança de ver um time jogar bola. Eu vou ter que parafrasear o mestre. 3 volantes de novo. E aí ele mudou a situação durante o jogo e voltou com 3 volantes. Não dá. Então, mas se ele voltar às origens, aí dá para acreditar nele no Palmeiras. Pois é, eu me surpreendi com esse comportamento do Luxemburgo, porque não é essa a imagem que eu tenho dele como treinador de futebol. E vejo que ele está com dificuldade para enxergar essa questão. Isso aí. Esse que é o problema. Porque não é... Ele está tentando fórmulas e tal. Ele não está enxergando ele não está enxergando essa questão. Não. E o Luxemburgo, pelo que eu conheço dele há muitos anos, ele é um tanto teimoso. Ele cisma com a coisa para tirar da cabeça. Está faltando repertório para ele? Está faltando repertório. Está faltando ousadia. Armar esse time de uma maneira mais inteligente, mais ativa, né? Porque agora está em moda aí o reativo, né? Ele está precisando fazer isso como ele fazia antigamente. Bom, você que está em casa, entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code aqui embaixo para votar nessa enquete. Mande também um vídeo de até 10 segundinhos com algum comentário, alguma pergunta para nós pelo WhatsApp. Anota aí o número 11, já salva, né, no seu celular, 994791633. Se no último final de semana o Corinthians foi derrotado com um gol nos acréscimos contra o São Paulo, ontem o jogo virou. Um golzinho Salvador quase no fim deu a vitória ao Timão e aliviou um pouco a pressão no técnico Thiago Nunes. Jogando na Serrinha, o Corinthians saiu na frente do Goiás com esse gol contra do zagueiro Fábio Sanches, 1-0. No segundo tempo, após falha da zaga corintiana, Vinícius fez o gol de empate do Esmeraldino. Mas nos acréscimos, Otero cobrou o escanteio e Danilo Avelar fez o gol da vitória do Timão. 2-1, placar final. Foi sofrido, mas a gente acreditou até o final. É um lance ali difícil porque eu sinceramente a bola veio baixa, eu não vi. Então foi o tempo de dar um passo para trás, estava meio quase caindo, então tive um pouco de sorte porque a bola bateu na minha cabeça e fui feliz que a bola foi na direção certa do gol. Então
pude fazer esse gol mais importante nessa vitória que precisávamos muito. Acho que o time mostrou empenho, vontade e dedicação. Acho que o que vale é a vitória. Amanhã o professor corrige o que nós temos que melhorar, mas hoje parabéns a todos, parabéns pela vitória e vai Corinthians. Aí é mais um exemplo, né, de que não é só o resultado. É o resultado que importa, é o resultado que importa. Tá todo mundo aliviado. Você viu ali que tirou um peso das costas. Mas as críticas continuam. Tirou um saco de batata. O Vanderlei Luxemburgo, vai falar daqui a pouquinho, perdeu 2 partidas só na temporada. E tá todo mundo pegando o pé dele. Passou essa fase, resultado, tem que jogar bola. E o Thiago, às vezes ele é tomado por um medo também, né? Um medo exacerbado que tira, sabe, a vontade de ir para frente. Ele tem escalado bem o time, buscando, né, uma coisa mais ofensiva, vistosa. E aí, quando parece que a coisa vai encaixar, ele volta, como disse o senhor mestre, com o Gabriel no segundo tempo. Para quê? Pois é, o que aconteceu com o Corinthians ontem? O Corinthians começou muito bem o jogo, ao contrário do que vinha ocorrendo nos últimos tempos. Quanto Fortaleza a gente tinha começado? E começou, mas começou mais consciente. Por quê? O meio de campo era formado pelos 2 volantes, entre aspas. Armadores. O Cantillo e o nosso querido Camacho. 2 jogadores são excepcionais, craques, ganhar a bola de ouro, nada disso. Mas são jogadores que têm um passe melhorzinho. Sabem jogar. Que sabem jogar, que sabem se colocar melhor no campo. Dá ao time uma segurança, uma firmeza técnica para poder evoluir no sentido ofensivo. Com a presença do Mosquito, que é um jogador de velocidade, unindo de um lado para o outro, né, um verdadeiro mosquito, o Corinthians ganhou um molejo que não tinha. Fez o gol, aí volta no segundo tempo com o Gabriel no lugar do Camacho. O Gabriel aquela fechadura, que é para botar no último instante. Né? E o Corinthians entregou o jogo para o Goiás. O Goiás passou a dominar. E no final, por sorte e pelo fato de que entrou o Otero bem, aí, mexendo muito com o time e tal, o Corinthians chegou ao empate no finalzinho lá. Empate não, é o gol da vitória. O gol da vitória. O gol da vitória. É que é tanto empate, tanto empate, né? Bom, então vamos com o Jonas Campos para ele atualizar as informações do Coringão. Thiago Nunes comentou na coletiva sobre aquele vídeo dos jogadores desmentindo a greve por causa do atraso de salários. Jonas, fala um pouquinho sobre esse tema pra gente. Boa noite. Fala, Michele, muito boa noite a você, ao Celso, ao mestre Alberto Helena. Pois é, Mi, esse assunto ainda repercutindo, né? Os jogadores responderam aquele boato de que jogadores poderiam fazer uma greve por causa de salários atrasados, se uniram, fizeram um vídeo desmentindo essa informação, que pelas nossas informações foi dada pelo comentarista Edilson Capetinha, ex-jogador com história no próprio Corinthians, e na entrevista coletiva pós-jogo, após a vitória sobre o Goiás, o Thiago Nunes foi perguntado se essa questão dos salários atrasados atrapalha no trabalho dele, se existe um constrangimento, por exemplo, para o técnico cobrar um jogador que está com salários atrasados. Olha só o que disse o treinador corintiano. Existe relação de constrangimento, até porque temos uma convivência muito tranquila, muito transparente com a direção, com os jogadores. Os jogadores se manifestaram hoje à tarde, né, por livre e espontânea vontade, e foi muito, como tudo acontece aqui internamente, é muito tranquilo, né, muito direto, não tem mal entendido. Tá? Sabemos e confiamos muito no que a direção vem fazendo. A partir de agora, e como tem sido sempre, é focar exclusivamente nos jogos, né, no que tange as coisas dentro do campo. Sou treinador de futebol e meu papel é trabalhar com os jogadores para tentar melhorar a equipe. E olha, a vitória deixa tudo mais leve, né? O Corinthians saltou para a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, e para melhorar ainda mais o ambiente, são 3 meses de salários atrasados, mas amanhã o Corinthians, segundo o departamento financeiro do clube, pretende quitar pelo menos 2 salários. Então a coisa deve melhorar e o ambiente naturalmente também deve melhorar no Timão, Michele.
Beleza, Jonas Campos. Acho importante deixar tudo em pratos limpos. Fala, mestre. Não, é isso aí que eu ia dizer. O Corinthians precisa agora se organizar financeiramente, com administração, como gestão. Porque tem esse dinheiro para entrar aí da Neoquímica, mas isso aí é para pagar o batalhão de dívidas que o Corinthians tem com o estádio. Né? Mais as dívidas acumuladas fora da questão do Estado. Então, o Corinthians, esse dinheiro não é o suficiente para cobrir tudo. Ele vai pagar metade do que o Corinthians está devendo. E ao longo prazo, pelo visto. Então, é preciso que o Corinthians tome juízo, esqueça, precisa ganhar, precisa ser campeão, esqueça. O Corinthians já conseguiu um período de luxo. Né? Agora, recentemente, é o time que mais ganhou. Mundo, campeão de tudo. Então, agora precisa fazer como fez o Flamengo. Arrumar a casinha. Arrumar a casa. Ô Celso, mas o fato assim, ninguém desmentiu que o salário está atrasado, nem o Thiago Nunes, né? Então, assim, essa questão... Sabe, é sabido. Isso todo mundo sabe. A greve foi desmentida. Você acha que essa questão de salário atrasado acaba influenciando no time ou não? Não, porque existe uma confiança dos jogadores na diretoria. Diferentemente do que aconteceu com o Santos, o jogador queria sair, entrar na justiça. Sabe, todos que estão lá no Corinthians sabem como funciona. Uma hora vai cair ali, o dinheiro na conta. Então, todos entenderam o momento, a pandemia, a situação. Então, isso está sob controle. E a greve eles desmentiram porque não havia a intenção de fazer uma greve, segundo eles. Eles não desmentiram que os salários estavam atrasados. Eles fizeram desmentido sobre a possibilidade de uma greve. Essa é a questão. Mas sabe que onde há fumaça, o Chico Lane tem razão. Há fogo. Talvez estivessem organizando alguma coisa e aí já foram para cima abafar. Rocher, deixa disso. Olha, já esquentando o jogo de daqui a pouquinho entre Atlético Mineiro e São Paulo, Osmar Garrafa fala direto da nossa redação de esportes. Confronto bastante esperado no campo e no banco de reservas, né, Garrafa? Boa noite. Boa noite, Michele, a você, ao Celso Cardoso, ao mestre Alberto Helena Júnior e a galera acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Às 8 da noite, estádio do Mineirão, 2 técnicos em campo com filosofias parecidas, né? O mestre é muito fã do Sampaoli, o Celso, o Diniz também está buscando o espaço, tendo essa proposta ofensiva e só por isso o jogo ganha importância logo mais em Belo Horizonte. Nós preparamos um material, né? Meio que um raio-x de São Paulo, de Atlético, envolvendo os 2 técnicos. Vamos acompanhar. A partida dessa noite promete. Afinal, em campo, comandando as equipes estarão 2 técnicos com propostas de jogo muito parecidas. Os 2 treinadores primam em manter equipes que buscam vitória. Não abrem mão de tentar jogar um futebol ofensivo. Até aqui, Sampaoli e Diniz se enfrentaram 2 vezes. E o argentino ainda não perdeu para o brasileiro. Dirigindo o Santos, Sampaoli venceu o Fluminense e depois empatou com o São Paulo de Fernando Diniz. Nesse brasileiro, o Galo é o 8º colocado com 9 pontos. Em 5 jogos foram 3 vitórias e 2 empates. E o Galo começou de forma arrasadora a competição, com 3 vitórias nas 3 primeiras rodadas. Porém, vem de 2 derrotas seguidas. Já o tricolor está em franca recuperação. O time paulista é o vice-líder da competição com 13 pontos. Em 6 jogos, foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E vem de 3 vitórias consecutivas, incluindo o clássico contra o Corinthians no último domingo. Para o jogo de logo mais, Diniz não vai contar com Daniel Alves, que continua machucado. Mas o tricolor aposta suas fichas em Hernanes. Afinal, ele foi destaque no clássico do final de semana, marcando um dos gols do tricolor. Que gol foi aquele, hein? Para o Atlético de Sampaoli, uma vitória hoje recoloca o Galo na parte alta da tabela. E o argentino deve levar a campo o mesmo time que venceu a Tombense no final de semana e conquistou o Campeonato Mineiro. Vale destacar também que a partida dessa noite será a 100ª entre os 2 clubes. E o retrospecto até aqui é ligeiramente favorável ao tricolor, que tem 35 vitórias contra 33 do Atlético e ainda são 31 empates.
Com todos esses dados, alguém tem palpite para logo mais? Bom, particularmente eu deixo essa questão para vocês, né? Porque hoje eu não estou no comentário, então vocês se virem aí no estúdio. Michele, Mestre, Celso, palpites, opiniões para um jogo de dois técnicos que prometem muito ataque, Michele? E aí, vocês são os comentaristas. Você sabe que eu estava conversando na redação com o José Diniz, e ele falou assim, o que você acha que vai dar hoje e tal? Esse é o tipo de jogo imprevisível, que São Paulo se meter 4-0 no Atlético Mineiro faz parte do jogo. Perder também, sabe? Então é muito difícil você especular um resultado. O Atlético é favorito por jogar em casa. Você torce pro São Paulo, né? Mas eu também torço pro Fernando Diniz. Eu gosto do futebol bem jogado e os dois propõem isso. Acho que vai ser um jogo agradável de se ver. Tem muita gente falando assim, agora o Fernando Diniz está retrocedendo, está sendo mais pragmático. Todas as mudanças que ele fez no time, do meu ponto de vista, são jogadores mais rápidos, com mais velocidade, com mais volúpia ofensiva, sabe? Com mais vontade de agredir. Então eu vejo um jogo muito equilibrado, mestre. O jogo é equilibradíssimo, mas veja bem, já queria a cabeça do Fernando Diniz anteontem. Se ganhar hoje, o São Paulo, o São Paulo vai ser líder do campeonato. O Fernando Diniz vai ser o líder do campeonato. Aquele que todo mundo fala que tem um péssimo aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Que não ganha. Essa história do futebol de resultado, eu tenho uma proposta a fazer. Jura, mestre? Quero ouvir. É o seguinte, reúne as duas equipes, os caras fardados entram em campo, toca o hino nacional, todo mundo celebra, aí o capitão de um time, o capitão do outro, o juiz no meio, eles vão lá, e aí tira a cara ou coroa. Quem ganhou, leva o... sai vibrando, entendeu? Ou então um joguinho de porrinha, que vai rápido. Quê? Aquele, o palitinho. Aquele joguinho de palitinho. Eu não sabia. Aí joga aquilo ali rapidinho. Tira no palitinho? Tira no palitinho. Não, o outro jogo é assim. É outro assim. Você pega 3 palitos, eu pego 3 palitos. Quem pega o mais aí fala, 2, 3, abre a mão e vê quantos palitos tem. Ô, mestre, cara, coroa. A coroa é o número da moeda. E a cara é onde está o desenho da cara, né? A figura. Então, beleza. Não, porque tinha gente que teimava comigo o contrário. Aí fala, não, cara é onde tem a cara. E o Palmeiras, hein, mestre? E o Palmeiras, hein? Mais um jogo sem brilho do time do Luxemburgo. O Internacional, repleto de desfalques, deu trabalho. E se não fosse o faro de gol de Luiz Adriano, a coisa ficaria ainda pior para o Verdão. Mais um jogo do Palmeiras, mais uma chance do time de Vanderlei Luxemburgo apresentar um bom futebol. Mas as cenas do primeiro tempo entre Palmeiras e Internacional foram aquelas que os torcedores já estão acostumados a ver. A primeira grande oportunidade do jogo foi do Inter. Aos 13 minutos, o líder do Brasileirão quase abriu o placar com o Patrick, que por pouco não marcou um golaço. O Palmeiras só foi assustar o goleiro Marcelo Lomba aos 32, quando o Matias Vinha soltou a bomba de fora da área. Antes de as equipes irem para o intervalo, Moisés ainda experimentou para tentar colocar o Inter em vantagem, mas o fraco primeiro tempo acabou em 0-0. Na etapa complementar, a primeira grande oportunidade de gol só foi acontecer aos 26 minutos, quando Bosquilha cobrou falta direto para o gol e o Everton defendeu em cima da linha. Pouco depois, o Palmeiras respondeu com Gustavo Gomes, que cabeceou tirando tinta do travessão. E se o jogo não vinha empolgando a torcida, pelo menos a reta final foi emocionante. Aos 42 minutos, Luan tentou afastar o cruzamento e acabou tocando o braço na bola dentro da área. Com a ajuda do VAR, o juizão marcou o pênalti. Thiago Galhardo foi para a cobrança e não desperdiçou. 1-0 Inter. Se fosse o Wilson tomando a decisão, tá tudo bem. Mas o VAR não pode tomar decisão pelo árbitro dentro do campo de jogo. Não pode tomar essa decisão. Porque ali o árbitro estava em cima do lance e é interpretativo. O Luan teve
a intenção única, exclusiva de tirar a bola. Só que o Colorado mal teve tempo para comemorar. Logo depois que a bola rolou, a lei do ex se fez presente no Allianz Parque. Já nos acréscimos, Luiz Adriano recebeu o cruzamento e acabou garantindo o empate para o Verdão. Final, Palmeiras 1, Internacional também. Dessa vez foi por pouco. Com o resultado, o Palmeiras manteve a sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Porém, dos 6 jogos disputados, o time empatou 4. A paciência do torcedor vem se esgotando. E dúvidas sobre onde o Verdão, com esse futebol, pode chegar, crescem a cada rodada. No segundo tempo, nós fomos bem superiores ao time do Inter. E a reação da equipe foi muito boa, porque nós estávamos sempre saindo na frente e eles empatavam. E nós saímos atrás e conseguimos ter força ali de buscar o resultado. Então, acho que foi um jogo difícil contra o líder da competição e vamos continuar trabalhando. Quando ele fala que foi um jogo difícil, a leitura que ele fez do jogo te agrada? Não, eu vi aqui, estavam reclamando do Thiago Nunes, que viu outro. O Luxemburgo também viu outro jogo totalmente absurdo. É isso que isso assusta. Que o jogo foi difícil. Só que eu quero lembrar que o Internacional foi a campo com 4 titulares. Então. Só 4 titulares. A gente falava assim. E jogou como se treinasse junto há um ano, porque tocando a bola, ditando o ritmo, só não conseguia criar mais porque faltava a qualidade dos titulares. E quase fez um gol de bicicleta ali, ó. E o Palmeiras foi o Luxemburgo, ele viu um outro jogo. Não adianta reclamar do VAR, o pênalti. Eu também não marcaria, porque não via a intenção, mas o árbitro foi coerente com tudo que tem sido marcado no Brasil. Esse tipo de pênalti tem sido muito comum, então, ok. Apesar de eu não concordar com essa tese, mas é o que tem sido marcado. O Palmeiras não foi prejudicado nesse sentido. O que prejudicou o Palmeiras, mestre, se você me permite, claro. é a escalação do Luxemburgo. Jogando em casa, contra um time totalmente remendado, tinha que tomar a iniciativa do jogo, 3 volantes. 3 volantes, desculpa, estou parafraseando o senhor, mas é isso mesmo. 3 volantes. Aí ele chegou. 3 volantes. Aí ele chegou a corrigir, tirando um dos volantes, colocando um homem de velocidade, para depois voltar atrás e colocar o Ramírez como volante. Sabe, é triste ver o Palmeiras jogando. O Palmeiras criou 2 chances de... Uma o Patrick de Paula mandou lá na lua, essa não conta, e uma outra na bola parada com o Gustavo Gomes de cabeça que passou a gente atrás. E teve uma do Vina, que eu não sei se é Vinha ou se é Vina. Vinha. Que eu não sei se tem o... Tem o tiozinho, é Vinha. Matias Vinha. E essa bola entrou, mestre? Olha lá, a gente já vai falar disso. Também. Deixa o mestre falar e aí depois a gente discute esse lance. Isso aí, por exemplo, já na Inglaterra, desde o século passado, tem aquele negócio do reloginho, que conforme a bola passou da linha, lá, né? o juiz já falhou, é verdade. A bola podia explodir se ela entrar, não tô brincando. Mas aqui não... Aliás, nós descobrimos o negócio do giz, né? Da spray. Risca, spray marcando lá. E o mundo inteiro usa, menos no Brasil. Deixamos de usar. Quando eu digo que é um caminhão para a Idade Média, vocês não acreditam, mas é verdade. O Brasil caminha para a Idade Média. Mestre, o Lucha, fala do Lucha. O Lucha já falei. Já falou. Eu acho que o problema é o seguinte, o Internacional jogou melhor que o... Jogou. Com todos os desfalques que tem, né? E o Palmeiras continua nessa motora e só se manifesta quando está perdendo no finalzinho do jogo. É isso aí, exato. Quando resolveu atacar, fez o gol. Fez o gol. Ô, mestre, e aquela bola ali do Everton, entrou? Ele entrou, o gol entrou. Eu achei que entrou. Eu também achei que entrou, ele não está dentro do gol? Não dá para ver, não dá. Ué, mas não tem que chamar o VAR? É só uma máquina. Mas não tem que chamar o VAR, Celso? Então, mas provavelmente eles não tenham um ângulo que pudesse definir que a bola entrou. Que isso, entendeu? aquela câmera ali, ó. Põe aquela câmera ali e mostra. Não dá para... É precipitado. Agora, com relação ao pênalti, ao engano, no caso do pênalti... Quando ele abre o braço, ele... Se o cara tiver aumento o corpo... Amplitude e a bola bater, é pênalti. Okay. Agora, no caso, tem outras recomendações. Por exemplo, quando o chute é muito próximo do cara, que não dá para ele tirar o braço. Ou quando há um toque e bate na mão, que foi o caso.
Então, para mim, não seria pênalti. Embora a intenção continue existindo, viu, gente? É isso aí. A não ser para o atacante, que é uma loucura, uma estupidez que eles inventaram. Contato novamente com o Marcelo Baseggio, da Academia de Futebol, ao vivo. Depois do jogo, o bicho pegou, hein, Baseggio? Conta pra nós. Muito boa noite, Michele, a todos os amigos que acompanham a Gazeta Esportiva. Olha, o clima nos bastidores do Palmeiras está fervendo por causa do ruim desempenho que o time vem apresentando nos últimos jogos. O Palmeiras ontem, mais uma vez, tropeçou, recebeu o líder do Campeonato Brasileiro todo remendado lá no Allianz Parque e não saiu do empate em 1-1. Hoje a fachada do Allianz Parque amanheceu pichada com palavras de ordem, torcedores pedindo a saída de Lucas Lima, Bruno Henrique, Gustavo Scarpa e também Diogo Barbosa, chamaram o presidente Maurício Gagliotti de banana e também pediram a chegada de reforços. Vale lembrar que o técnico Vanderlei Luxemburgo já havia pedido a contratação de um meio-campista, mas até agora esse meia não chegou. Luxemburgo poupado nessa pichação. Mas muitos torcedores já iniciaram uma campanha pedindo a saída do treinador. O Palmeiras ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro, é verdade, mas o desempenho é ruim. De 6 jogos disputados, empatou 4. A avaliação da diretoria alviverde é de que Luxemburgo deve permanecer no comando da equipe. A culpa por esse desempenho ruim aparentemente não é dele, de acordo com a diretoria, mas vale lembrar que o Luxemburgo não está tendo muito prestígio com a torcida, a paciência está acabando. Vamos ver até quando essa paciência da diretoria dura aqui no Verdão, amigos. É complicado isso daí, porque ganhou título, também não perde. Imagina se tivesse perdido do título, Corinthians, o Iatá. Se tivesse tendo várias derrotas. Mas eu me lembro também que às vezes até você me criticava quando criticávamos o Filipão e ele não perdia há 1 ano no Palmeiras. Você critica todo mundo, Celso. Não, mas eu critico o futebol, meu Deus do céu. Você critica todo mundo. Não dá, do jeito que tá jogando. Você acha que é fácil? O quê? Lidar com esse povo todo? Eu vou pegar de novo como referência o argentino que hoje está no Atlético Mineiro. Quantos caras ele tem lá para trabalhar com ele ali? Tudo bem. E aí ainda pedir jogador. O Palmeiras tem mais meia do que o Campeonato Brasileiro inteiro. Do que a minha gaveta. É verdade, mas é verdade. Olha, tem Zé Rafael, tem Rafael Veiga, tem Lucas Gustavo Scarpa, Lima. tem Lucas Lima. E não serve? E num país que tem carência desse tipo de jogador. Porque há muitos anos que ele está sendo dizimado, né? O meio armador está sendo... Está acabando, está em extinção. É um genocídio. De meias. De meias. Acontece o seguinte, o Palmeiras contratou muito, e bem, durante um bom período. Mas, ultimamente, o Palmeiras vem se desfazendo de jogadores e não está contratando. Segundo, esses jogadores que aí estão, eles foram desmoralizados pelos treinadores, pelo fato de não jogar. São caras de personalidade muito própria, sabe? O Lucas Lima, mais o Scarpa, por retraídos, exemplo. mais tímidos. São caras que não têm aquela flama e tal, que precisa ser cutucada pelo técnico e deixar os caras jogarem. É isso aí. Porque se você joga 5 minutos e é substituído, você vê até o Vinha sair. Aí apaga, né? De uma vez. Eu não quero Aí saber. você vê um plano de jogo do Internacional com reserva e você não vê no Palmeiras. O Palmeiras vai montar. Mas às vezes é a personalidade também do jogador. Às vezes não adianta o Luxemburgo ir lá com o espeto, vai lá, Lucas. Se ele fala igual o Diniz falou com aquele outro menino lá do São Paulo, vai lá, de repente o cara fica assustado, sei lá, né? Só uma pergunta que a Voz da Consciência fez rapidinho. Se ele tivesse perdido o título paulista, o Luxemburgo já tinha sido demitido, Com certeza. Já tinha Com caído. certeza já tinha caído. Bom, o torcedor do Santos já elegeu o vilão dessa temporada, o VAR. Pelo segundo jogo seguido, o árbitro de vídeo entrou em ação na Vila Belmiro. E as decisões, outra vez, não agradaram em nada aos jogadores, muito menos o técnico santista. A primeira chance do jogo foi do Vasco e com menos de 1 minuto. Felipe Jonathan saiu jogando errado, Cano invadiu a área e chutou no travessão. O Santos só foi assustar o Vasco aos 20 minutos e logo abriu o placar. Soteldo fez boa jogada e cruzou na cabeça de Lucas Veríssimo. 1-0 para o Peixe na Vila.
Aos 45 minutos, Felipe Bastos empatou. A arbitragem marcou o impedimento no primeiro momento. E depois de 5 minutos, o gol foi validado no VAR. 1-1 no placar. O Santos voltou um pouco melhor para o segundo tempo e quase fez o segundo com Soteldo, em cobrança de falta aos 4 minutos. E aos 13, em nova falta, Marinho desempatou. O camisa 11 bateu com perfeição. Fernando Miguel nem se mexeu. O Vasco não demorou a empatar. E novamente com polêmica. Cobrança de escanteio e Alisson tocou com o braço na bola após tocar de cabeça. Nova consulta demorada no VAR. Pênalti confirmado e convertido por Cano. O Santos tem sofrido com o VAR. O Peixe teve 2 gols anulados na derrota por 1-0 para o Flamengo no último domingo, aqui na Vila Belmiro. E nesse empate com o Vasco, os 2 gols sofridos tiveram a checagem do árbitro de vídeo. Porra, dá uma pelo menos pra nós, sabe? Então tá ficando uma coisa chata, cara. Todo dia vim aqui falar de VAR. Outra vez que tiver que eu vim aqui falar do VAR, do Eber, Roberto Lopes, ou do André, ou de quem seja, eu não vou vir mais falar de arbitragem. Essa aqui foi a última. Porque desgasta muito, sabe? E depois a gente fica marcado. E brincou de novo hoje. Hoje não foi o André que brincou, foi o Eber. A gente podia de novo estar falando do jogo, que o Vasco mereceu até um empate, mas tá difícil isso aí. Aquele chororô. Tá difícil porque foi contra ele. Claro. Se fosse os dois lances do Flamengo fossem a favor dele, os 2 lances do Vasco fossem... Não ia ter essa reclamação do VAR, e o VAR tá lá para isso. É um ombro. É 1 centímetro a mais do pé. Mas o VAR tá lá para isso, gente. Se hoje existe essa possibilidade de você conferir, que faça a justiça, ora bolas. Claro. Vamos parar com esse negócio de falar do VAR. O VAR veio para resolver uma questão muito séria do futebol, que é sempre o erro do juiz, o erro do juiz ou do bandeirinha. O VAR está aí para exemplificar, para, acertar cientificamente o que foi feito. Mas, mestre, é muito ruim na situação quando é gol e chama o VAR. E você não pode gritar. Mas não existe novo normal. Você segura o grito. Não, você não deixa de gritar. Você grita do mesmo jeito. Você grita um palavrão, porque aí você chamou o VAR, você não sabe se é gol. Aliás, é até uma boa questão para ser discutida esse negócio do grito. Sobretudo na televisão, na transmissão de televisão. McLuhan, que foi o mestre da comunicação, da teoria da comunicação, ele pregava o seguinte: televisão é um veículo frio. Rádio é um veículo quente. Você tem que ter noção no rádio. Porque você tem que construir a imagem através do rádio, você tem que construir a imagem. Na televisão você tem a imagem. Então você tem que ser frio. Você tem que ser. Então o VAR veio aí, o pessoal, dos meus amigos queridos, amigos narradores, eles têm que entrar na modernidade. Para com esse negócio de gritar gol, ter que gritar gol 10 minutos mesmo depois. Calma. Vira e fala o quê? Quando a bola entrar no gol, fala o quê? Você narra gol. Espera. Você narra quando entrou. Como que você narra? O narrador, por favor. Gol! Não, mas foi... Chamou o VAR. Não, é aí. Gol, opa, tá conferindo o VAR. Aqui, confirmou o gol. Confirmado o gol e acabou. Você vai relatar o que está acontecendo. Você tem que legendar o que está ocorrendo na televisão. Vamos combinar que é um balde de água fria. Mas tudo bem, mas o gol, a explosão é no momento. As coisas mudam. A mesma coisa que você fazer um gol e impedimento. Você vai comemorar, depois você olha lá... Aqui, eu vou chamar o Gersino, alguém pra vir aqui. Ela fica brava porque ela tá em desvantagem, mestre. Tô em desvantagem, não dá esses dois aqui, olha, vamos mudar essa dupla aqui de quinta, vamos botar o Garrafa de Sexta. Não abro mão do mestre do meu lado aqui. Mas ela põe aqui, ela põe o seu lugar, A gente o garrafão de faz tudo que ela manda. Se me tirar do lado do mestre, eu faço greve. Nossa senhora, eu vou dizer, viu, porque eu fico aqui em desvantagem. Recadinho da galera pelo WhatsApp para você.
Fala, Michele, galera do Gazeta, meu nome é William, torcedor do Palmeiras. Estou muito satisfeito com o rendimento desse time, faz muito tempo que eu não vejo o time jogar mal assim. Jogador de Palmeiras que não quer jogar, aqui é Denilson de Rio Real na Bahia. Boa noite aí para todos vocês da Gazeta Esportiva, Luxemburgo tem de continuar, obrigado. Boa noite, Michele, Celso, Alberto, Antônio Scott de Santo André, corintiano. E para mim, o tempo de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras não acabou não. Abraço! Abraço! Ele tá me seguindo no Instagram, @MicheleJanella. Valeu, Antônio Scott. E o pessoal da Bahia ligadinho na gente, que bom. Saudade de ir pra Bahia, pegar uma praia. Ó, minha cor. Agora vamos ao grande jogo da quarta-feira de Brasileirão. O Flamengo foi até o estádio de Pituaçu e fez 5 no Bahia. 5? Pois é, Mr. Jorge Jesus. Parecia até que o senhor estava de volta ao comando do Mengão. Só para vocês terem noção, o primeiro tempo terminou com um placar de 3-2 pro Flamengo. Na etapa final, logo no comecinho, o Everton Ribeiro meteu esse golaço. Olha isso, que pintura, meu Deus do céu. Solta o replay, editor. Deu tempo ainda do Arrascaeta e do Daniel marcarem. Placar final, Bahia 3, Flamengo 5. Jogão. Custou o emprego do Roger Machado para essa goleada. Já estava na marca do pênalti. Já estava na marca do pênalti e tal. Agora, para o Flamengo, já queriam a cabeça do Domenech. Agora mudou tudo. Agora não, é o Guardiola. É o resultado. Não, mas ele fez besteira quando ele assumiu. Aquele negócio no jogo lá que ele tirou o meio de campo inteiro, botou 5 atacantes, um negócio de mal feito. Ele tinha que chegar aqui e ainda propagar que ia implantar uma nova filosofia. Não tinha nada. Pô, o Flamengo nunca foi tão perfeito na mão do Jorge Jesus. Pô, o Flamengo tem mais títulos conquistados do que derrota em jogo de futebol. Ele teve 5 títulos, 4 derrotas numa temporada inteira. Meu Deus do céu. Ou seja, não inventando, tá bom. Espetáculo. Não tinha que mexer em nada. Deixa os caras lá do jeito que tá. Celso, mestre. Não, ele ia falar uma coisa. Fala, mestre. Então, só para completar, agora ele parece que foi chamado à razão pelo Luiz Felipe, pelo Felipe Luiz? Felipe Luiz e outros jogadores mais experientes. Ele é um cara inteligente. Ouviu. Falaram assim, vem em mim, vem com a gente. Calma, Domi. Devem ter falado isso pra ele. Vem em mim. Vem em mim. Ô, Celso, mestre, vocês gostavam de Fórmula 1 na época do Ayrton Senna? Ainda gosto, mas gostava mais. Você gostava, mestre? Eu gostava mais no tempo do Emerson. Do Emerson Fittipaldi. Pois é. Olha, a Netflix divulgou hoje o primeiro drama ficcional sobre a vida do tricampeão mundial Ayrton Senna. A produção foi feita em parceria com a família do Senna e vai retratar a intimidade do homem que se transformou em herói nacional. Dá uma olhadinha no teaser da minissérie. O amor àquilo que eu faço também é tão importante para mim. A gente supera e vai em frente. Para vencer, você tem que lutar. Ai, como faz falta. Hein? Muito legal. Quando será que está no ar isso daí? Será que já está no ar, ô Vinícius? Você viu se já está no ar? Estreia hoje? Ai, que legal. Já vou ver esse final de semana, então. Já tenho que maratonar na nova série do Ayrton Senna. Olha, de volta com o Marcelo Bazégio, direto da Academia de Futebol. Marcelo, explica pra gente essa história que o Vinha ficou bravo quando o Lucha decidiu substituí-lo. Ele fez biquinho? Conta pra gente. É isso, Matias Vinha saiu inconformado de campo, foi substituído no segundo tempo pelo Diogo Barbosa. O uruguaio não vinha tendo uma boa atuação, ao contrário do que vinha rendendo nos últimos jogos, não concordou com a substituição do Vanderlei Luxemburgo, mas o Lucha fez questão de pôr ordem na casa, falou: olha aqui, garoto, técnico sou eu, quem comanda a equipe sou eu, quem toma as decisões para o melhor da equipe sou eu, hein? Vamos conferir o que o Luxemburgo comentou sobre o ocorrido. Ele fala um idioma, eu falo outro, né? Ele saiu, obviamente, chateado, mas o treinador sou eu, e eu fui falar com ele.
Falar, olha, faz parte. Como falo com todo jogador, ele passou direto por lá, faz parte, ele falou, mas eu estava bem para jogar. Falei, mas o treinador sou eu que tomo a decisão. Eu não falei alguma coisa mais do que isso aqui. Eu falei, o treinador sou eu tomo a decisão. E porque ele ficou chateado. E é normal um jogador sair chateado, não vejo nenhum problema. Mas a decisão cabe a mim, não cabe a ele. Eu sou o treinador da equipe. E teve mais polêmica, viu, Michele? Depois da partida, depois do empate em 1-1 contra o Internacional, o irmão do Luiz Adriano, que já havia feito campanha nas redes sociais pedindo a saída do irmão rumo ao Internacional, foi novamente às redes se manifestar, disse que tudo continua do mesmo jeito, o Internacional segue líder, o irmão Luiz Adriano continua fazendo gol e o Palmeiras segue sem Mundial. Mais uma cutucada do irmão do Luiz Adriano. Uma última informação para fechar, Gabriel Veron, a joia palmeirense, renovou o contrato, agora tem um contrato válido até setembro de 2025, com uma multa rescisória de 377 milhões, inclusive vem treinando normalmente, pode voltar a ficar à disposição depois de ser poupado para tratar aí alguns probleminhas físicos, viu, amigos? Valeu, Marcelo Baseggio. O que você achou disso do Vinha sair e não cumprimentar? Falta de profissionalismo, né? Deixou no vácuo. É claro, isso pega mal. Falta equilíbrio, né, pro Uruguai. E outra coisa, o irmão do Luiz Adriano é o irmão do Luiz Adriano, é outro CPF, é outra pessoa física. Então ele pode falar o que ele quiser. Se ele é torcedor do Inter, se ele quiser torcer contra o Luiz Adriano, direito que ele não gosta, né? Ponto. O problema aí que eu vejo é o seguinte. Eu fui chefe muitas vezes, muito, em vários órgãos e tudo mais, em várias situações. A grande preocupação que eu tinha era de nunca ter que bater na mesa e dizer quem manda aqui sou eu. Eu sou o seu chefe. Porque neste momento você perde a autoridade, que é mais importante que a chefia. Então, até hoje, nunca tive problema por causa desse e não vejo o chefe que se comporta dessa maneira perder a autoridade. Ele é sempre respeitado, o cara vem depois e pede desculpa, tá com a cabeça quente, não sei o que e tal. Ele não precisa dizer, todo mundo sabe que ele é o chefe. Ele não precisa dizer eu sou o chefe. Aí você acha que lá no particular ele teve um tete-a-tete com o Vinha? Não sei. Talvez nem precise. Intimidade, ele já falou na hora. Mas estava saindo, ele já falou que mas tem gente que chama o cara de lado e diz assim, meu filho, você não vai fazer isso mais, porque você vai me obrigar a tomar uma atitude. Entende? Particularmente. Tal, enquadra o sujeito. Beleza. Voltando com o Jonas Campos, lá do Parque São Jorge, na coletiva de ontem, o Thiago Nunes respondeu sobre as declarações do Andrés e do Duílio sobre o trabalho dele. Conta pra gente, Jonas. Pois é, Michele, mais uma polêmica, mas foi até que tranquilo nesse caso. O trabalho do Thiago Nunes foi publicamente criticado ao longo dessa semana, né? Primeiro pelo diretor de futebol do Willian Monteiro Alves, na festa que anunciou a venda dos naming rights da Arena de Itaquera, agora Neoquímica Arena, e no dia seguinte pelo presidente André Sanches. Ambos disseram que o Timão está devendo futebol, mas claro, deixaram bem claro que é importante um tempo aí de trabalho, de adaptação para que essa nova filosofia do Thiago Nunes seja implementada no clube. E o Thiago Nunes falou justamente sobre essas cobranças na entrevista coletiva após a vitória do Timão para cima do Goiás, 2-1 fora de casa. Olha só. O Corinthians tem que jogar bem em qualquer circunstância, em qualquer momento da temporada, independente do momento que atravesse. É a cobrança, a gente sabe que um clube do tamanho do Corinthians precisa estar buscando resultados, mas também boa performance. A gente sabe que mesmo estando no mês de setembro, tivemos uma pandemia, né? Estamos tendo uma pandemia, uma parada muito grande, o trabalho foi retomado, é uma mudança de filosofia, de cultura, a cobrança é natural, é normal, e ainda mais vindo do Duílio, do Andrés, que são caras que têm total fluxo dentro do nosso trabalho, dentro do dia a dia, estão inteirados do que a gente está fazendo. E é uma satisfação natural ao nosso torcedor, que também busca, né, e pede que a gente jogue bem sempre. Não vai acontecer todo jogo, mas a gente está tentando dar o máximo, se esforçando para a gente conseguir achar uma regularidade, não só em termos de resultados, mas também com atuações.
Olha, o Duílio Monteiro Alves, hoje diretor de futebol, né, citado aí pelo Thiago Nunes, uma informação importante, o André Sanches confirmou em entrevista ao Band Esportes que o Duílio será o candidato da situação do grupo Renovação e Transparência, né, que está no poder no Corinthians desde 2007. Duílio, claro, aguardamos ainda a confirmação oficial pelo próprio Duílio, mas tudo indica que ele vai ser mesmo o candidato da situação para concorrer à presidência do Corinthians, eleições agendadas para novembro. O Timão volta a campo no sábado contra o Botafogo e depois, na quinta-feira da semana que vem, mais um compromisso na Arena de Itaquera, agora Neoquímica Arena, clássico contra o Palmeiras, Michele. Pois é, a coisa já está esquentando para a semana que vem, né? De novo, eu já até estou vendo quem cai, Thiago ou Luxemburgo. Essa vai ser a tese. Né? A teoria da conspiração. O fato é que a candidatura do Duílio ganhou um impulso agora com esse negócio do name right do Corinthians. E o Andrés, olha aqui, ele fez muita besteira, mas o Andrés foi um bom presidente para o Corinthians. Foi. Ganhou muitos títulos, construiu o estádio, seja de que maneira for, mas construiu. Trouxe o Ronaldo. Trouxe o Ronaldo naquele episódio, enfim. Fez muita coisa boa para o Corinthians, fez também algumas lambanças, mas enfim, isso faz parte do jogo. Ele sai com saldo positivo, não é, mestre? Meu ver, sim. Com essa coisa da Arena, eu acho que ele sai transbordando. Na verdade, ele acaba corrigindo uma rota falha dele, que ia parar no abismo. Né? Ele viu que o carro estava indo para a beira do abismo e conseguiu desviar. Osmar Garrafa de volta da nossa redação de esportes para falar da escalação do São Paulo, que entra em campo daqui a pouquinho contra o Galo. Diniz apostando na garotada de novo, Garrafa? É bem provável, Michele. O time não está escalado oficialmente, a partida começa às 8 da noite no Mineirão. E ontem a gente falava da possibilidade do São Paulo assumir a liderança, né? Nessa rodada. Para isso, o Inter teria que vencer o Palmeiras. Não aconteceu esse resultado, mas com o empate, matematicamente, existe uma possibilidade do São Paulo até ser líder, terminar a rodada líder, mas teria que tirar uma diferença de 5 gols de vantagem. Aí é pouco provável, mas como é um jogo contra o time do Sampaoli, que se abre todo, de repente uma diferença de 5, eu não duvido de nada, como disseram aí o Celso e o Mestre. E a garotada deve ser confirmada mesmo. Daniel Alves continua se recuperando da fratura no braço direito. O Reinaldo, mesmo com negativo para Covid, mas com sintomas de gripe, ficou em São Paulo. O Arboleda e o Vitor Bueno, esses dois jogadores, estão liberados pelo departamento médico, viajaram com a delegação para Belo Horizonte, mas devem ficar no banco. Existe uma dúvida, me parece, daquilo que eu apurei, uma pequena dúvida entre o Paulinho Boia e o Vitor Bueno. Mas como o Vitor Bueno não jogou o clássico, São Paulo venceu, eu acho que ele vai com o garoto mesmo, vai com o Paulinho Boia. E na zaga, o Léo permanece e sem o Reinaldo, o Lisieiro vai improvisado pela lateral esquerda. Vamos escalar o São Paulo? Thiago Volpi no gol, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo Pelé e Lisieiro pela esquerda, no meio-campo, Tietê, Gabriel Sara e Hernanes, no ataque, Boia, Pablo e Luciano. Esse é o São Paulo que está em alta no Brasileiro contra o Sampaoli, o desequilibrado Sampaoli. 8 da noite a bola rola lá em BH, Mi. Valeu, Garrafa. Gostaram da escalação do time? Gostei. O Daniel Alves cria problema no meio do campo, o Hernanes entrou bem, né? Tem mais ciência no jogo, não é uma coisa meio estabanada. E gosto desse ataque. Esse menino Sara vai acontecer. Olha o campeão, hein, mestre? Logo, entende? E principalmente a dupla de zaga, que o Arboleda é ídolo da torcida e tal, mas pro meu gosto não é zagueiro para o São Paulo. É muito grosso, o jogador, é aquele zagueirão. Ele é até bom por cima, mas por baixo ele não tem a saída. Ao contrário do Diego Costa, que é um jogador que sabe jogar bola, sabe passar. E de muita personalidade, né? Tem uma boa personalidade. Então, eu gosto desse time. Não sei se vai ganhar, mas que vale a pena, vai. Não, e me chama a atenção, eu já tive a oportunidade de falar aqui, é a coragem do Diniz. A gente fala tanto de medo. Ele com a corda no pescoço foi lá e mudou o time, botou o Léo improvisado na zaga, botou o Diego Costa, que, né, Bruno Alves foi eleito o melhor jogador
esteve entre os melhores jogadores no ano passado, temporada passada. O Igor Gomes, que é uma grande promessa, um futuro, não estava jogando. Não estava jogando bem, foi encostado. O Vitor Bueno. O Vitor Bueno também não estava jogando bem. O Juan Fran, que tem toda uma fala assim, nossa, eu vou tirar o Juan Fran, foi finalista de Champions League, mas não está jogando. Não estava jogando nada, nem menino, marcava, nem o Igor atacava. Vinícius, quer O dizer... erro foi contratar, né? Vamos combinar. Foi. E ainda mais, e quando o Daniel Alves voltar, o Hernanes engrenando, tenho minhas dúvidas. Foi na lateral direito. Exato, aí vai o maior lateral direito eleito aí na Europa durante anos e anos e anos. E se ele não quiser? Se ele não quiser? Tem o jogador que não quer, o jogador que é o medalhão do time, que é o cara que está comandando a diretoria. Mas se ele pensa em disputar a Copa do Mundo, a posição dele na seleção vai ser lateral. Vai no ouvidinho dele. Bom, resultado da enquete. A gente perguntou, o tempo de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras acabou? Eu acho que não, hein? A maioria respondeu que sim. São os antes-verdões agora. 66% dos votos. Não é, mas poxa, pera um pouco, acabou o tempo, vai por quem no lugar? Então, essa é uma pergunta, o erro foi na contratação. Vai por quem no lugar? Gente, acabou. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva. Parabéns para o Paulo Henrique Dursi, presidente da CrossFox, 44 aninhos, muita saúde, muita alegria, muita felicidade. Paulo, um beijo da galera aqui da TV Gazeta para você. Beijo, mestre, beijo, Celcinho. Beijo. Até amanhã. E amanhã tem